Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde a gente vai continuar aqui a nossa série de Rust e na documentação, tá? Já vou começar cansado com sono, mas eu vou dar o meu melhor. Então deixa eu puxar meu teclado aqui, tirar o headset. Deixa eu só conferir aqui se o microfone tá certo. Tá. Vou voltar pra cá. Muito bem, então a gente concluiu no primeiro vídeo a introdução, o primeiro capítulo. A gente no segundo vídeo concluiu o segundo capítulo, que é a confecção de um jogo. E agora a gente tem o terceiro capítulo com 5 tópicos. Eu acredito que esse vai ser grande também. Então vamos ver aqui no terceiro tópico. O terceiro tópico, ele é conceitos comuns de programação, tá? Antes de continuar, cara, se inscreva. Para o que você tá fazendo, se inscreva, dá um curtir no vídeo e é isso. Fortalece aí. Eu já tô aqui, ó, com a minha garrafinha de água para não dar secura de tanto falar. Então vamos lá. No último vídeo, se você chegou aqui nesse vídeo de paraquedas, vai no primeiro. O primeiro e o segundo, eles somam 2 horas e meia de conteúdo. Então ali você vai aprender um monte de coisa. Só nas 2 primeiras você já vai aprender um montão de coisa. Tá, então vamos aqui em projeto, Rust. Então a gente fez esses 3 projetos, tá? Vamos só dar uma checada aqui. Tá, então esse aqui foi o programa que a gente fez, tá? A gente viu aqui como faz para importar as bibliotecas, a biblioteca de entrada e saída de dados, a biblioteca aqui de manipulação, de geração de números aleatórios. A gente importou aqui a biblioteca onde a gente trabalha com ordering. A gente fez aqui nosso método principal, uma saída de um println mostrando aqui um aviso. Aqui a gente criou uma variável que não é mutável, no caso constante, não é? E ela recebe ali um número aleatório, né? Ela recebe um número aleatório em que o range seja um número inclusivo de 1 a 100. A gente viu aqui como é que faz um loop. Aqui a gente fez tudo bonitinho. Aqui a gente declarou uma variável com mutabilidade, onde ele recebe uma string vazia. A gente fez aqui o escopo de entrada de dados aqui no stdin. A gente fez a leitura da linha pelo teclado com o comando readline, e a gente fez aqui, a gente inseriu os dados introduzidos no terminal para a variável guess. Na verdade, a gente passou a referência da variável guess. Então a gente tem que, nesse caso, a gente tem que passar aqui como o e-comercial, que a gente se refere ao quando a gente vai tratar com referência de variável, a gente usa o e-comercial. E como aqui no caso é uma referência mutável, com mutabilidade, a gente usa aqui o e no mut, tá? Se não fosse mutável essa variável, a gente colocaria o e-comercial na variável. E aqui a gente estende aqui com expected e passa aqui uma string de retorno caso algum erro ocorra. Então aqui a gente já tem um tratamento de erro na própria instrução de entrada de dados, um println, onde ele vai informar aqui no template string o valor da variável o valor que a gente digitou. Em seguida a gente tem aqui um let guess, onde a gente tipo, me fugiu o termo agora, mas é como se a gente estivesse fazendo uma cópia da variável, né? Estamos definindo que ela é o tipo um signed int de 32 bits, ou seja, só pode ser número positivo inteiro de 32 bits. Ele vai receber aqui um match, né? A gente viu que match é como se fosse um switch case.
E nesse match a gente vai passar aqui a nossa variável, que é o guess, trim, que é um método que remove todos os espaços da string, ponto parse, que é onde a gente vai fazer uma conversão, né, do tipo. Aqui na cláusula OK, se ele for um número, né, se o que a gente informar na string for o dígito, na verdade, né, ele vai retornar o número. Ok, que ele diz aqui que é um unsigned de 32 bits. Se houver um erro, qualquer coisa do tipo, ele retorna um continue, que é simplesmente ele pula a iteração do loop e vai para frente. E aqui a gente tem um outro match, onde a gente passa como argumento o guess.comp, e dentro aqui como argumento a gente passa o secret number, né, a referência de secret number, onde ele vai comparar gets com o secret number, ou seja, o número que a gente informou com o número gerado aleatoriamente. E aqui entra o conceito de ordering que a gente viu também no último vídeo, onde se o ordering for less, ou seja, se ele for menor, ele vai retornar um println informando, um macro println informando que ele é muito pequeno. Se o ordering for greater, ou seja, se no comparativo no ordering ele retornar greater, ou seja, o número for maior, então ele vai retornar um aviso aqui com println too big. E se for equal, ele faz aqui o println e entra na instrução break, que é para quebrar o loop. Então aqui a gente terminou o nosso programa, o nosso jogo de adivinhações, tá? Então isso aqui a gente conclui o último vídeo. Ok, então vamos lá, vamos ver na documentação aqui o que a gente vai falar. Tá. Este capítulo cobre conceitos de que parecem em quase todas as linguagens de programação e como eles funcionam em Rust. Muitas linguagens de programação têm muito em comum em seu núcleo. Nenhum dos conceitos apresentados neste capítulo é exclusivo do Rust, mas vamos discuti-los no contexto de Rust e explicar as convenções em torno do uso desses conceitos. Especificamente, você aprenderá sobre variáveis, tipos básicos, funções, comentários e fluxos de controle. Esses fundamentos estarão em todos os programas de Rust, e aprendê-los cedo lhe dará um núcleo forte para começar, que entra o contexto de conhecimento fundamental. Palavra-chave. A linguagem Rust tem um conjunto de palavras-chave que são reservadas para o uso apenas pela linguagem. Assim como em outras linguagens, tenha em mente que você não pode usar essas palavras como nomes de variáveis ou funções. Aqui entra na questão de palavra-chave, né? Então, por exemplo, se você for declarar uma variável, ela tem que ter um nome condizente com a operação a qual ela vai ser usada, né? Ok, então aqui, passamos aqui no apêndice 1, na introdução. Deixa eu tirar esse mousepad aqui que está atrapalhando. Então vamos aqui, ó, variáveis e mutabilidade. A gente viu um pouquinho disso no último vídeo, mas vamos dar uma aprofundada mais agora. Variáveis e mutabilidade. Conforme mencionado na seção armazenando valores com variáveis, onde é isso? Não sei. Por padrão, as variáveis são imutáveis. Este é um dos muitos empurrões que o Rust lhe dá para escrever um código de uma maneira que aproveite a segurança e a simultaneidade fácil que o Rust oferece. No entanto, você ainda tem a opção de tornar suas variáveis mutáveis. Vamos explorar como e por que o Rust o incentiva a favorecer a imutabilidade e por que às vezes você pode optar por não participar. Ok. Quando uma variável é imutável, uma vez que um valor é vinculado ao nome, você não pode alterar esse valor. Para ilustrar isso, vamos gerar um novo projeto chamado Variables em seu diretório de projetos usando o cargo new variables. Então vamos lá. Então, cargo new. Ixi. Tá, então nvim, ok. Muito bem. Então já vamos fazer isso daqui. Vamos pegar o nosso método principal, criar ali um let x igual a 5. Vamos fazer um template string aqui no macro println. Depois vamos tentar atribuir um novo valor para essa
variável x e vamos tentar informar o dígito. Então, obviamente, isso daqui vai dar um erro, tá? Porque se ela é constante, ela não pode sofrer uma reatribuição de valores. Então, vamos seguir o mesmo exemplo aqui. A x recebe 5. Aí aqui a gente vai chamar o nosso... Deixa ele terminar ali, né? Vamos chamar o nosso macro. The value of x e x. Aqui a gente vai fazer x receber 6. Aqui, o próprio linter, ele já informa pra gente aqui, ó. Aqui ele já está dizendo na própria declaração pra gente considerar fazer a declaração de mut x para definir, declarar que a nossa variável x ela é mutável. Aqui, nessa linha, ele já informa pra gente aqui, ó, não pode assimilar duas variáveis imutáveis chamadas de x. Então, o que ele está tentando fazer aqui? Aqui, nesse caso, ele está tentando, ele tá entendendo que a gente está querendo criar uma segunda variável chamada de x. Por quê? Porque aqui, como essa variável ela é imutável, então ele só pode pressupor que a gente não está tentando passar um valor para essa variável, porque ela é imutável. Por teimosia, eu vou compilar aqui só para a gente ver. Vamos chamar o check, que aqui ele já vai acusar o erro, né? A gente não precisa nem compilar, e ele já está falando aqui, ó. Esse assignment, eu não... Vamos chamar o tradutor aqui, ó. Atribuição, tá. A primeira atribuição para a variável x, ok, ajuda. Ele está dizendo que isso aqui é a primeira atribuição para a variável x. Ó, olha só, cara, lindo isso. Ele coloca aqui como ajuda. Considere fazer este bind, né? Cara, vamos ver aqui o que é o bind. Eu acho que é essa ligação, né? Ele deve estar falando aqui na ajuda. Ó, considere fazer essa ligação mutável. Então ele dá um exemplo aqui, mut x, que a gente faz com que x seja mutável. Ele aponta o erro, ele diz aqui, ó, não podemos atribuir duas vezes para uma variável imutável. Ok, isso aqui está certo. Então ele só está explicando ali com clareza. Não precisou nem compilar. Aqui ele vai falar para a gente o mesmo problema. Então vamos continuar aqui. Este exemplo mostra como o compilador ajuda a encontrar erros em seus programas. Erros de compilador podem ser frustrantes, mas na verdade eles apenas significam que o seu programa ainda não está fazendo com segurança o que você quer que ele faça. Eles não significam que você não é um bom programador. Sims experientes ainda recebem erros de compilador. Isso aqui eu achei muito bacana. Eu achei isso aqui muito bacana, porque não é difícil uma pessoa se frustrar tentando aprender uma linguagem, principalmente com documentação, e se achar inferior. E isso aqui, eu achei muito legal isso daqui, ó. Não significa que você não é um bom programador. Experientes ainda recebem erros do compilador. Isso aqui é muito legal. Muito, muito, muito legal eles terem colocado isso aqui. A mensagem de erro indica que a causa do erro é você. Olha só. Não pode atribuir duas vezes
para uma variável imutável. Ele indica a variável x. Porque você tentou atribuir um segundo valor à variável x. Então aqui, isso aqui, eu vou traduzir isso aqui de um jeito que faz mais sentido. Aqui está escrito, a mensagem de erro indica que a causa do erro é você. Porque assim, não é que você seja o problema não é você que está causando o erro, mas o que você mandou o compilador fazer é errado. Vamos colocar dessa forma que fica menos ofensivo. Então, vamos continuar. É importante que recebemos erros em tempo de compilação quando tentamos alterar um valor designado como imutável, pois essa situação pode levar a erros. Se uma parte do nosso código opera na suposição de que um valor nunca será alterado e outra parte do nosso código altera esse valor, é possível que a primeira parte do código não faça o que foi projetado para fazer. A causa desse tipo de bug pode ser difícil de rastrear após o fato, especialmente quando a segunda parte do código altera o valor apenas algumas vezes. O compilador Rust garante que quando você declara um valor, não mudará. Ele realmente não mudará, então você não precisa acompanhá-lo por conta própria. O seu código é, portanto, mais fácil de raciocinar. Tá? Aqui entra num conceito. Deixa eu tomar uma água. Que a gente usa muito no JavaScript, que é tudo o que você puder deixar como const, deixe. Ou seja, tudo o que você puder tornar uma constante, deixe constante. Por quê? Esse aqui é uma causa que eu já vi de outros programadores experientes, já li em alguns lugares. E aqui na documentação ele está abordando como algo nativo do Rust para te ajudar a não cometer alguns erros. Por exemplo, se você sabe que você está trabalhando com variáveis imutáveis, você sabe quais são as variáveis mutáveis que têm a habilidade de mutabilidade. Então fica mais fácil você descartar o que é o problema. Já fica mais fácil você se direcionar para onde está o problema. Ou o que pode ser o causador do problema. Então, tipo, você trabalhar com variáveis imutáveis, constantes, isso te permite até uma rigidez maior no seu código. E te poupa de certas anomalias no funcionamento por erros de lógica de programação. Não quer dizer que você criou um programa bugado. Na verdade, acho que o termo que melhor se emprega esse caso é erro de lógica de programação. Porque uma vez que você está criando um programa e além de se preocupar com o contexto sintático da linguagem, se aquilo que você está construindo, aquele algoritmo que você está construindo, ele condiz com o contexto sintático daquela linguagem, e você também se preocupa com a lógica de programação que você está usando para codificar aquele algoritmo, você tem uma margem de erro menor. Por quê? Porque você está se preocupando em não só no que você pode fazer, mas também em como fazer o que você quer fazer. Então por isso que tem muita gente que tipo não demora para progredir na linguagem de programação, porque ele foca muito na linguagem. Ele foca muito em aprender aquela linguagem, mas se você não trabalhar também a lógica de programação, se você não também estudar para aprender a desenvolver algoritmos de programação inteligentes, onde a margem de erro na lógica é pequena, você vai ter problema complicado. Você vai ter uns problemas complicados, porque o seu programa ele vai começar a crescer, crescer, crescer. À primeira vista, quando o código é pequeno, é muito simples de fazer ele funcionar. E você vai pelo caminho mais curto, mais fácil, porque tem gente que é assim, acha que quanto menos escrever sempre é melhor, mas na verdade isso não é assim. E vai chegar uma hora quando que você começa a ter problema, porque conforme você vai encontrando pequenos problemas no desenvolvimento, você vai corrigindo aqueles pequenos problemas, só que você na verdade está criando um varal cheio de emenda. Entendeu? Então não é bacana. O bacana é você trabalhar a lógica de programação, de modo que você saiba distinguir onde estão os erros ou não.
Então aqui no caso isso aqui é uma coisa muito interessante, porque ele automaticamente vai deixar tudo imutável. E se você quer que algo tenha mutabilidade, você tem que explicitamente declarar aquela variável com a característica de mutabilidade. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana. É um ponto que eu estou enrolando aqui na explicação, mas eu acredito que uma linguagem como o Rust deve criar uma margem de uma curva de aprendizado mais acentuada nesse conceito, porque em JavaScript, tomando como base JavaScript, que a gente tem que desenvolver o tato de declarar as coisas como constante, os objetos, objeto literal, enfim. Os desenvolvedores mais assim, novinho de linguagem, declara com var, declara com let, não sabe a diferença, não tá nem aí. Ou seja, ele só usa const quando vai declarar flag, enfim. Então isso aqui eu achei bacana, porque não te permite esquecer de deixar algo constante. Muito pelo contrário, ele te força a lembrar que algo, quando não precisa ser constante, você que tem que decidir. Isso é bacana, te ajuda a pensar na questão da lógica de programação que você vai aplicar no algoritmo que você está construindo. Isso é muito bacana. Aqui ele já implementou o MUT, né? Que se a gente vir aqui e seguir o conselho que o próprio Check falou aqui pra gente, ó, considerar fazer essa associação mutável, declarando então o MUT, né? Fazendo essa mudança, a gente já consegue, por sua vez, rodar o cargo check e ele já dá aqui o status de finalizado, ok? E então, uma vez finalizado, a gente pode simplesmente vir aqui, tirar o check e fazer o build e o run. Ok? Então ali ele mostra que primeiro a variável foi declarada com o valor de 5, depois ela foi atribuída o valor de 6. Uma coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte: cargo aqui, ó, build. A gente pode colocar só o B, né? Só o B ele builda, o C ele faz o check, o R ele roda. Run the tests. Vamos rodar então aqui. Então, cargo C, ele faz a checagem. Cargo B, ele compila. Cargo T, ele faz a testagem. Olha só que interessante. Então, teste results, ok. Então, se a gente tirar o T e colocar o R, ele vai executar. Bacana, eu queria dar uma olhada nisso daqui, porque a gente não viu o help ainda, né? Color. Eu queria usar aqui aquele que otimiza. Que agora eu fiquei um pouco curioso. Isso aqui tá no introdução. Não, é no Hello Cargo. Cadê aquele comando que ele falou que otimiza? Build, ele builda, run, ele executa, check, ele faz a checagem. Ok. É o menos menos release, que ele vai compilar com otimizações. É o release, tá? Então vamos voltar aqui para variáveis e mutabilidade. A gente parou.
aqui, tá? Então, a gente vai fazer o B. Release. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Target, dentro de target é o release e o debug. Vamos executar aqui o debug. Eu acho que aqui não vai dar diferença, né? Enfim. Só estou enrolando aqui. Então vamos voltar para a documentação. Então aqui isso aqui a gente viu. Então traduzir para o português para quem quiser acompanhar, ler também. Temos permissão para alterar. Ok, aqui vamos falar então de constantes. Constantes, assim como as variáveis imutáveis, as constantes são valores vinculados ao nome e não podem ser alterados. Mas há alguma diferença entre constantes e variáveis. Primeiro, você não tem permissão para usar merge com constantes. Constantes não são apenas imutáveis por padrão, elas são sempre imutáveis. Você declara constantes usando a palavra const, a palavra-chave const em vez de let, e o tipo de valor deve ser anotado. Estamos prestes a cobrir tipos de anotações do tipo da próxima sessão. Então se preocupe com constantes podem ser declarados em qualquer escopo, incluindo o escopo global. Os que tornam úteis para valores que muitas partes do código precisam conhecer. A única diferença é que as constantes podem ser definidas apenas para uma expressão constante, não o resultado de um valor que só pode ser decalculado em tempo de execução. Um exemplo de uma declaração de constante. O nome da constante é 3 hours in seconds. Seu valor é definido como resultado da multiplicação de 60, o número de segundos em um minuto, por 60, o número de minutos em uma hora, por 3, o número de horas que queremos contar neste programa. A convenção de nomenclatura do Rust para constantes é usar todas as letras maiúsculas. Tá, então aqui, olha, achei interessante isso daqui. Ontem eu falei que as variáveis do Rust, elas na verdade não são variáveis, elas são constantes. Mas agora está fazendo sentido, porque existe o termo com o prefixo const aqui. Então então de fato elas eram variáveis, só que elas eram variáveis imutáveis. Então acho que esse é o termo certo. Por quê? Porque elas não podem ter o seu valor mudado. E quando a gente define o prefixo much ao nome da variável, a gente está acionando a capacidade de mutabilidade daquela variável. Ou seja, em Rust, então, as variáveis, elas por padrão não podem ter o seu valor alterado, desde que você não declare o prefixo much. Mas quando a gente declara com const ao invés de let, a gente está definindo que aquela variável, ela de fato é uma constante e ela, por hipótese alguma, será em hipótese alguma, ela terá o seu valor mudado, e aqui ele dá esse padrão aqui. Então, por exemplo, se você vai construir flags, que nesse caso aqui a gente vai usar esse parâmetro aqui, letras em caixa alta com underline separando as palavras. E uma coisa que ele citou aqui que eu achei interessante é que quando a gente vai construir uma constante, o seu valor ele só vai existir, ele só vai ser definido em tempo de execução. Então, por exemplo, isso aqui na verdade ele está declarando que uma constante vai receber a consequência de uma operação aritmética de 60 vezes 60 vezes 3.
seguir na ordem de procedência 60 vezes 60 vezes 3. Então aqui no caso, quando a gente declara no código, a gente está declarando isso. Uma constante, um nome de flag, o tipo de dado que ela vai receber, o sinal de atribuição e uma operação. Mas quando a gente executar um programa, e se depois dessa instrução a gente colocar aqui um print para mostrar o que está aqui dentro, ele não vai mostrar a equação, ele vai mostrar a equação já resolvida, porque em tempo de execução ele faz a parte do cálculo. Isso é interessante, em si a gente consegue fazer umas macros assim. O difícil é ficar decorando esses negócios aqui, ó, 2 pontos, o 32, isso aqui já é meio chato. Sombreamento. Como você viu no tutorial do jogo de adivinhações, você pode declarar uma nova variável com o mesmo nome de uma variável anterior. Os rutáceos dizem que a primeira variável é sombreada pela segunda, o que significa que a segunda variável é o que o compilador verá quando você usar o nome da variável. Na verdade, a segunda variável ofusca a primeira, tomando para si quaisquer usos do nome da variável até que ela própria seja sombreada ou o escopo termine. Podemos sombrear uma variável usando o nome da mesma, repetindo o uso da palavra let em seguida a chave da seguinte forma. Aqui ele já entra na questão de escopo, né? Vamos fazer esse exercício aqui? Então vamos ler aqui primeiro. Aqui ele declara uma variável imutável que recebe 5. Aqui ele está dizendo que let x recebe x mais 1. Tecnicamente isso aqui não era para funcionar. E aqui dentro desse escopo aqui, ó, aqui ele definiu um escopo, aqui dentro desse escopo let x vai receber x vezes 2. Então aqui em tese x valeria 6 e aqui x valeria 12. Aqui ele vai mostrar o valor de x dentro do escopo e aqui o valor de x fora do escopo. Isso aqui eu acho que não vai funcionar, mas vamos lá, né? Então vamos lá, let x recebe 5x, let x recebe x mais 1. É que ele cria um escopo, já tá dando um erro ali, ó. Let x vai receber x vezes 2, print the value of x in the inner scope is, aqui a gente faz o template string e aqui a gente faz um, deixa eu ver como que ele colocou, the value of x is vamos ver aqui, então cargo check, não deu erro. Como eu falei, dentro do escopo ele vai valer 12 e fora ele vai valer 6. Porque... Então, olha que esquisito. Aqui a gente já não declarou much. Então, tecnicamente, x é uma variável imutável. Mas aqui a gente fez uma reatribuição. Eu entendi o que ele está falando aqui. Come bola. Porque isso aqui seria errado se fosse isso daqui, ó. Aqui é uma reatribuição. Que é exatamente o que ele está fazendo, ó.
Aqui, no caso, ele não consegue fazer a atribuição duas vezes para uma mesma variável que ela não tenha o prefixo much aqui. Tá, então isso daqui é uma reatribuição. Agora, se eu passo let antes da variável, eu estou aplicando o conceito de sombreamento. Então, é como que se eu pegasse a variável x, né? E eu estou tentando pensar numa terminologia mais simplista, mas eu acho que não tem, porque sombreamento casa muito bem, porque assim, ó, aqui x vale 5. Aqui é como se ele estivesse criando uma nova variável x que recebesse o valor de x mais 1. Neste ponto, x vale 5. Então aqui, quando ele lê de novo let x, é como se ele fizesse ele criasse uma segunda variável x, onde ele faz a operação que ele tiver que fazer com a segunda operação x, e a operação e o x anterior é como se ela não existisse. Então uma se sobrepõe à outra. Então ele falou sobre ofuscar, e o conceito de ofuscar é como se essa daqui tivesse uma luz mais forte a ponto dessa daqui ficar ofuscada, a gente não conseguir ver. Ou no caso do sombreamento, é como se essa aqui tomasse a frente e a sua sombra não permitisse que essa daqui seja mais visível. Então, quando a gente repete a declaração let, nome da variável, a última vez que isso aconteceu, ela vai assumir como a predominante. Então aqui aqui é como se a gente tivesse inicializado o x com 5, e aqui a gente pega x e recebe x mais 1, então a gente está fazendo a questão de sombreamento, mas é basicamente uma redeclaração, a gente está declarando de novo ela, usando o valor anteriormente definido. E aqui dentro do escopo, ó, a gente faz o conceito de sombreamento de novo. Só que esse x que ele está usando é esse let x aqui. Porque essa daqui ela está ofuscando essa de cima. Então esse x vale 6, porque 5 mais 1 é 6. E aqui dentro do escopo a gente tem uma outra variável x que está aplicando o conceito de sombreamento, onde ela vai receber x que vale 6 vezes 2, que dá 12. Aqui ele vai imprimir essa variável, essa let x aqui dentro do escopo. O escopo termina, tudo que está aqui dentro passa a não existir mais. E nesse x ele faz a chamada da última vez em que a variável x foi chamada, que no caso, ou seja, a última variável x manipulada, que no caso é essa daqui, que aí ela vale 6. Tá, entendi. Então, vamos lá. Aqui ele vai fazer toda a parte de explicação do daqui, na qual eu já dei. Vou pular pra frente aqui, ó. Vou tomar mais uma água aqui. Isso aqui é importante, ó. O sombreamento é diferente de marcar uma variável como much, porque obteremos um erro em tempo de compilação. Se tentarmos acidentalmente reatribuir essa variável sem usar a palavra let, ele está afirmando que vai dar um erro se a gente não declarar de novo a palavra-chave let. Usando let, podemos realizar algumas transformações de um valor em um valor, mas fazer com que que a variável seja imutável após a conclusão dessas transformações. A outra diferença entre much e sombreamento é que, como estamos criando efetivamente uma nova variável, quando usamos let como palavra-chave novamente, podemos alterar o tipo do valor, mas reutilizar o mesmo nome. Por exemplo, digamos que o nosso programa peça ao usuário para mostrar quantos espaços ele deseja entre algum texto inserido
caracteres de espaço. Em seguida, queremos armazenar essa entrada como número. Então ele vai contabilizar aqui a quantidade de espaços com o método len, que ele vai retornar um inteiro. A primeira spaces variável é do tipo string e a segunda space é do tipo numérico. O sombreamento nos poupa de ter que inventar nomes diferentes como space, string, space, num. Em vez disso, podemos reutilizar space. Nomes mais simples, no entanto, se tentarmos usar o mut para isso, como mostra aqui, obteremos um erro em tempo de compilação. O erro diz que não temos permissão para alterar o tipo de uma variável. Tá, então, só para deixar claro isso daqui. Só para concluir essa parte aqui de variáveis que é importante. Muito legal. Achei isso aqui um conceito muito legal. Porque você cria uma variável, ela automaticamente ela é imutável, então você não pode reatribuir outro valor, você não pode reatribuir outro tipo. Se você declara como mut, essa variável ela tem mutabilidade, então você pode reatribuir outros valores a ela, mas não podemos mudar o tipo do valor, como está dando um erro aqui. Porque uma vez que você for reatribuir um valor para uma variável com mutabilidade, espera-se que o tipo de dado seja o mesmo, seja condizente com o tipo da variável, porque aqui no caso ele entra o conceito de diferença de tipo que a gente falou. Uma variável ela vai assumir para si como tipo o tipo do dado que você vai atribuir a ela. Então, uma vez que a gente declara let mut spaces e passa para ela espaços em branco, essa spaces ela assume pela inferência de tipo que ela é uma variável do tipo string. Então, no momento em que a gente for reatribuir valores, esses valores eles devem ser do tipo string, porque uma variável do tipo string só recebe dados do tipo string. Porque Rust é uma linguagem de tipo estático, ela não é dinamicamente tipada. Bacana. Então, uma forma que eles encontraram de resolver isso daí é o conceito de sombreamento, que você declara let e o nome da variável que não é mutável, e você faz a operação que você quiser, reatribuição de tipo, de valor, e assim ela pode tanto ter um novo valor, ter um novo tipo, e depois que foi feita essa operação, ela continua sendo imutável, e ela pode ter uma reatribuição de valor e tipo. Então, bacana, isso vai forçar o programador a trabalhar muito a lógica de programação dele, porque ele vai ter que saber, ou pelo menos tentar descobrir ali o que é melhor para aquela situação. Se é uma variável mutável, com mutabilidade, se é aplicar sombreamento, se ele precisa fazer a conversão de tipo e usar a mesma variável. Então, por exemplo, nesse caso em específico ali de spaces, ele pega uma quantidade literal, que é de string, e depois ele transforma aquela variável para uma variável que tem ali o valor numérico do espaço. Então, cara, muito legal isso daqui. Isso daqui é muito legal, eu gostei muito disso. Muito legal. Então vamos para o tópico aqui de tipos. Data types. Nossa, o sono já está batendo forte já. Vamos traduzir para português para todo mundo ver. A documentação nem é grande, eu que fico parando para explicar, né? Então vamos lá. Cada valor no Rust é de um determinado tipo de dados,
que informa ao Rust que tipo de dados está sendo especificados para que ele saiba como trabalhar nesses dados. Veremos dois subconjuntos de tipo de dados, escalar e composto. Olha só, cara, o Rust ele tem muita terminologia diferente que para mim é novo. Muito bacana. Tenha em mente que o Rust é uma linguagem tipada estática, como eu falei anteriormente, que significa que ela deve conhecer os tipos de todas as variáveis em tempo de compilação. Um compilador geralmente pode inferir que o tipo que queremos usar com base no valor e como a usamos. Nos casos em que muitos tipos são possíveis, como quando convertemos string em um tipo numérico usando parse, na seção ele dá a seção, devemos adicionar uma anotação de tipo como esta. Let guess 32, né? Unsigned 32 vai receber a string 42.parse.expect not a number. Se não adicionarmos 2.832, a anotação de tipo acima, o Rust exibirá o seguinte erro, o que significa que o compilador precisa de mais informações nossas para saber que tipo queremos usar. Aqui é a mesma linha, só que aqui não tem o 2 pontos do 32. E aqui ele está falando aqui, considere dar ao guess um tipo. Para mais informações, você verá anotações de tipo diferente. Isso daqui foi uma coisa que não me deixou muito claro no começo, mas eu saquei a ideia disso daqui agora. Porque assim, aqui a gente tem a declaração de uma variável. Ok. Aqui a gente tem o sinal de atribuição, que é quando a gente quer passar um valor para uma variável. Joia. Aqui a gente tem um tipo de dado que ele é string. A gente percebe isso pelas aspas duplas. E a gente está percebendo aqui que ele está sofrendo um parse e um expect not a number, ou seja, um tratamento de erro. Se essa string está sofrendo um parse, perceba que não foi declarado qual tipo de parse ele está fazendo. Não tem ali um parse int, entendeu? Ou não, também não tem um int antes do negócio ali para dizer que aquilo vai ser convertido para int. Apenas está sendo especificado. Pegue essa string, converta, caso dê um erro, informe. Não é um número. Mas se a gente vai parsear isso aqui para algum lugar, a gente tem que especificar qual é o tipo a qual a gente está fazendo o parse. Entendo o parse como conversão. Então a gente tem 42 que é uma string. A gente está declarando que essa string vai ser convertida, mas não está dizendo para que tipo vai ser convertido. Então a gente faz isso de que forma? Olha só que interessante. A gente usa 2 pontos ao lado do nome da variável, seguido do tipo que a gente quer declarar essa variável, ou seja, aqui a gente está convertendo essa variável para o tipo unsigned int de 32 bits e ele vai receber a string 42 com seu tipo mudado, né, transformado. Então é implícito que essa instrução 42.parse é implícito que isso aqui será convertido para um inteiro, porque ele vai converter para se adequar à realidade da variável. Então, se a variável é um tipo unsigned int, 42.parse, implicitamente ele vai converter para o tipo int. Eu sei que eu estou usando uma enrolação na explicação, mas é para ficar bem claro. Eu quero que esteja bem claro. Então, querendo ou não, isso aqui é bem interessante. Isso aqui, num primeiro momento eu achei esquisito, mas eu estou achando que é bem legal isso, porque você tipa a variável e através da tipagem da variável, o parse ele sabe ele consegue distinguir para qual é o tipo que você vai substituir aquela string. Isso é interessante. É interessante mesmo.
Então vamos ver o que ele fala pra gente aqui, ó. Se não adicionaremos a 2.32 na anotação de tipo acima, o Rust exibirá o seguinte erro, que é o que a gente falou aqui. Considere dar a guess um tipo. Então, nessa instrução, guess não tem tipo. E ele está recebendo um tipo convertido. Então, como aqui não tem uma declaração de tipo, o método parse não sabe para que tipo converter essa string. Bacana. Bacana. Muito legal, muito legal. Tipos escalares. Isso aqui é o que ele dá que ele só está dando um exemplo de conversão. Então, vamos ver um pouco sobre tipos escalares. Tipos escalares representam um único valor. O Rust tem 4 tipos escalares primários: inteiro, ponto flutuante, booleano e caracteres. Você pode reconhecê-los de outra linguagem de programação. Vamos pular para como eles funcionam em Rust. Seriam os tradicionais int, float, bool e char, tá? Que são os tipos primitivos, né? Aqui ele citou os tipos primitivos. Os tipos primitivos ele trata como escalares. Tipos inteiros. Um tipo inteiro é um número sem um componente fracionário. Usamos um tipo inteiro no capítulo 2, o U32. Esta declaração de tipo indica que o valor ao qual está associado deve ser um inteiro sem sinal. Os tipos de inteiro com sinal começam com i. I de integer e U de unsigned. Tá. Ocupa 32 bits de espaço. A tabela 3.1 mostra os tipos integrados ao Rust. Podemos usar qualquer dessas variantes para declarar tipos de um valor inteiro. Mano. Vamos lá, pera aí. A gente tem um tipo de inteiro de 8 bits, que eu acredito que deve ser o byte, né? 8 bits é um byte? É isso? Oxe, eu nem lembro, então peraí. Eu nem lembro, mas eu tô com sono, eu tô com morrendo de sono. Não tem vergonha de perguntar. O Google tá aí pra isso. Então é isso mesmo, ó. 1 byte tem 8 bits. Então no Java, isso aqui seria o byte. 16 bits seria o short, eu acho que é isso, né? Seria o short do Java, eu não lembro. 32 seria o int. 64 seria o long. 128 eu ainda não vi. Se tem, não lembro. E temos o arco, que é o WeSide e o uSide, assinado com variação de valor negativo e positivo, e uSize de unsigned, ou seja, sem sinal, que é de 0 para cima. Porra, sinistro. Muito sinistro. Cada variante pode ser assinada ou não, tendo tamanho explícito. Sinalizado e sem sinal. Refere-se se é possível o número seja negativo, no caso de sinalizado, e se o número precisa ter com ele, ou se ele só será positivo. E, portanto, pode ser representado sem sinal. É como escrever os números no papel usando um sinal. Quando o sinal importa. Pera aí. É como escrever números no papel. Quando o sinal importa, um número é mostrado com um sinal de mais ou um sinal de menos. No entanto, quando é seguro assumir que o número é positivo, ele é mostrado sem sinal. Cara, eu nunca tinha pegado essa analogia aqui da matemática. Eu juro, eu nunca tinha pegado essa referência. Foi tipo um... Porque assim... deixa eu pegar aqui. Eu não sei se vai dar pra
para vocês visualizarem. Ó, um exemplo aqui, ó, matrizes. Ixi, não vai dar para ver. Não sei se vai dar para ver. Ixi, tá invertido ainda, não vai dar pra ver. Mas vamos lá. Eu vou fazer um exemplo aqui, né? Deixa eu ver aqui. Canva. Aqui. Bom, vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Aqui, primeiro passo, só vai logo. Deixa eu ver se não vai abrir nenhum desenho esquisito aqui, né? Tá. Então, ok. Eu vou dar um exemplo aqui usando matrizes. Deixa eu pegar um exemplo bem básico aqui. Porque é o exemplo que está pronto aqui na minha mão. Acho que eu inverti toda a ordem dos negócios aqui. Deixa eu invertir toda a ordem dos negócios aqui que eu tava fazendo. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma matriz. Eu não vou ensinar matemática para vocês. Só quero pegar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente vai fazer aqui um exemplo. Vou fazer um exemplo aqui de matriz com determinantes de ordem 2. Então a gente vai ter aqui um det A, que ele vai receber aqui, ó. Vou colocar o mesmo exemplo aqui, ó. Ó. 1, 3. Eu vou mudar, na verdade. Ó, menos 2, menos 5. Tá. Então, se a gente fosse resolver isso aqui, a gente ia fazer isso aqui, ó. 1 vezes 5, nosso negócio aqui. A gente ia fazer isso aqui, ó. 1 vezes 5, certo? E depois 2 vezes 3. Então a gente teria que montar algo parecido. A gente teria que montar isso aqui da seguinte forma. A gente teria que fazer... Ai, caramba. A gente teria que fazer aqui, ó. Oh, Jesus. Cadê o bagulho? É esse aqui. A gente então teria que fazer isso aqui, ó. Determinante A é o mesmo que... Deixa eu só pegar a fórmula aqui. Então vai ser 1 vezes menos 5 menos 2 vezes 3. Ok? Então, determinante de A é igual. Então aqui, olha só, aqui não tem sinal. Não existe sinal. Porque a gente sabe que quando o número não tem sinal, automaticamente ele é positivo. E quando ele tem sinal, é para declarar que aquele número ele é negativo. Então, tipo, unsigned, ele está fazendo uma referência de números
sem sinais, que por obrigatoriedade e naturalidade eles são positivos. E números com sinais, signed int, eles são os números negativos. Só que na verdade não é que o número ele seja negativo no caso da linguagem de programação, mas quer dizer que ele também possa ter um valor negativo. Então aqui a gente faria como aqui, ó. Aqui implicitamente tem o sinal de mais. Aqui no 3 também. Então é mais vezes menos é menos. É menos. 1 vezes 5 é 5. Ok? Então a gente vem para essa parte aqui, ó. Menos vezes mais é menos. Ó, mas já tem um menos aqui. Certo? Eu não estou errando aqui na matemática. Então, 2 vezes 3, 6. Então, determinante de A é igual, a gente faz aqui, ó. Menos 5 menos 6. Aqui vai ter que ter regra de sinais, né? Então, menos com menos dá mais. Ixi, agora me bugou feio aqui, cara. Ai, Jesus. É, mas é isso mesmo. Aqui ele é menos, que ele vai prevalecer o sinal, né? Então, menos 5, mais menos com menos dá mais. Então, aqui ele vai ter que vir um sinal. É isso? Dá mais. 5 menos 6, 1. Então, aqui, determinante de A é 1. Coloquei os números da minha cabeça aqui. Não sei se está certo, também não ligo. Mas olha lá. Vocês entenderam que quando o número não tem sinal, ele naturalmente é positivo. Quando ele tem sinal, é para especificar que ele é negativo. Então, se a gente usar esse conceito da matemática, faz sentido. Que eu acho que é o que ele estava explicando aqui, ó. Cada variante assinada pode armazenar um número assinado que é com sinal. Então aqui, ó. Menos 2, pão duro, tá. Ó, aqui ele explica aqui, ó. De menos 128 a 127. Até matemática aqui, né? Tá. O que é isso aqui? Tabela de literais inteiros em Rust. Então a gente tem o decimal, o hexadecimal, o octal, o binário e o byte. O decimal, ele, pelo que eu entendi, ele também aceita o underline, né? Tipo 98,222. Hexadecimal, ok, o octal, que é a base de 8 dígitos. E o binário e o byte, que é somente unsigned. Interessante, isso aqui é interessante. Ó. Então, como você sabe qual é o tipo de inteiro usar? Se você não tiver certeza, os padrões de Rust geralmente são bons. Os padrões do Rust são geralmente bons lugares para começar. Os tipos inteiros são padronizados para i32. A principal situação em que você usaria o iSize ou uSize é indexar algum tipo de coleção. Estouro de número inteiro. Digamos que você tem uma variável do tipo U8 que pode conter valores de 0 a 255.
Se você tentar alterar a variável para um valor fora desse intervalo, como o 256, ocorrerá o estouro interno, o estouro de inteiro, que pode resultar em um de dois comportamentos. Quando você está compilando no modo de depuração, o Rust inclui a verificação de estouro de inteiros que fazem com que o seu programa entre em pânico em tempo de execução. Se esse comportamento ocorrer, Rust usa o termo pânico quando um programa é encerrado com erro. Discutiremos isso no capítulo 9. Quando você está compilando no modo de lançamento com "-release", o Rust não inclui verificação de estouro de inteiro que causa pânico. Em vez disso, se ocorrer estouro, o Rust executa o envolvimento completo de 2. Resumindo, valores maiores que o valor máximo que o tipo pode conter envolvem no mínimo 2 valores que o tipo pode conter. No caso, a de U8, o valor de 256 se torna 0 e o valor de 257 se torna 1. E assim por diante. O programa não encerrará em pânico, mas a variável terá um valor que provavelmente não é o que você esperava. Confere no comportamento do encapsulamento de estouro de número inteiro é considerável um erro. Olha só, ele está declarando um comportamento esquisito que você tem que se atentar. Aqui já entra aquele conceito que eu estava explicando de erro de lógica. Para lidar explicitamente com a possibilidade de estouro, você pode usar estas famílias de métodos fornecidos para a biblioteca padrão para tipos numéricos primitivos. Envolva em todos os modos com o array wrapping underline asterisco. Como wrapping add retorna um nome. Valor se houver estouro com checked, métodos retorna. Porque a tradução ela tira de ordem aqui, então fica meio esquisito. Retorna none. Retorna o valor none. Se houver estouro com os métodos check, retorna o valor. Ele vai retornar none se houver um estouro com os métodos check. Ele retorna o valor e um booleano indicando se houve estouro com os métodos overflowing. É que a tradução me deixou meio perdido, cara. Pelo que eu entendi, a gente tem que envolver os métodos com o wrapping, né? Se a gente usar ali o método checked e houver o estouro, ele retorna none. Se a gente usar o overflowing e houver o estouro, ele vai retornar um valor e um booleano. Então, tipo, estourou e ele retorna o valor da qual ele está se referindo. Talvez seja isso. Saturar nos valores mínimos ou máximos do valor com saturating. Então a gente tem métodos que nos permitem trabalhar com essa questão de saturação de... Mas eu acho que isso daqui é algo só se você estiver desenvolvendo alguma coisa de baixo nível, onde você precisa escovar muito bem os bits e ter um controle bem assim, bem assíduo na questão de comprimento de valores e tudo mais. Tipos de ponto flutuante. O Rust também tem 2 tipos de primitivo de número de ponto flutuante, que são os números com os decimais, com pontos decimais. Os tipos de ponto flutuante do Rust são o F32 e o F64, que seria o float e o double, né? Ou seja, o float é o de ponto flutuante e o double ele é o dobro de precisão. Então, aqui no caso, seria mais ou menos isso. A diferença na prática é a quantidade de números depois da vírgula. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que a precisão com float é 10 dígitos depois da vírgula. Com double, em tese, seria 20 dígitos depois da vírgula. Você consegue ter uma precisão ainda maior. É basicamente isso. Então, a gente tem o F32 e o F64. Operações numéricas. O Rust suporta as operações matemáticas básicas que você esperaria que todos os tipos de número: adição, subtração, multiplicação, divisão e resto. A divisão de inteiros arredonda para o inteiro mais próximo. O código a seguir mostra como você usaria cada operação numérica em uma instrução LED.
Tá, então aqui ele pega aqui a soma, a variável sum vai receber aqui 5 mais 4, a operação. Difference vai receber 95,5 menos 4,3. Product ele vai receber 4 vezes 30. Quoting ele vai receber a divisão de 56,7 por 32,2. E Fluored remainder. Tá. Isso aqui é uma soma. Diferença é quando você subtrai dois valores. 100 menos 50. A diferença é 50, porque de 50 para chegar a 100 precisa de 50. Subtração, o valor da subtração a gente chama de diferença. Produto é o nome que a gente dá pro resultado de uma multiplicação. Quando a gente multiplica dois números, o resultado é chamado de produto. Esse quoting aqui, que eu não sei o que é isso aqui não. O quociente faz sentido, não sei porque eu não pensei nisso. O quociente é a divisão de dois números. Ou seja, 30 dividido por 5, o resultado é o quociente. Fluored, eu acho que é o quando você arredonda. No caso para baixo, né? O piso. Então aqui Fluored é o 2 dividido por 3, ele vai arredondar para baixo. O resultado é 0. Ok. Remainder, acho que é resto, né? Restante, que é o resto, né? Então, se a gente dividir 43, se a gente quiser pegar o resto da divisão de 43 por 5, o resto é o que sobra na divisão, que não dá para dividir. Então, tipo... Tô com o terminal aberto aqui. Então, ele deu ali, ó, 43 dividido por 5. Se a gente fizer aqui, ó, um print, 43, o resto da divisão por 5 é 3. Então, a gente consegue dividir 40, porque 5 vezes 8 dá 40. Mais 5 vezes 9 passa da quantidade que a gente está aqui usando na divisão. Então, o único divisível por 5 é o 40, né? Que 40 dividido por 8 dá 5 e sobra 3 que a gente não consegue incluir nesse cálculo. Então, o resto da divisão é 3. Só para desencargo de consciência, deixa eu ver aqui. Acho que 40 dividido por... Não, né? Dividido por 8? Nossa, o que eu escrevi ali? Tá certo. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Ok. Tá, então acho que o conceito aí vocês entenderam. Tá. Nossa, já bebi quase 1 litro de água. O tipo booleano é true ou false, típico. Let f de float, bool, recebe... Hã? Não, peraí. Como a maioria das outras linguagens de programação, um tipo booleano em Rust tem dois valores possíveis, true e false. True e false. Booleanos têm um tipo de tamanho. O tipo booleano em Rust é especificado como bool. Ok. Acho que eu já tô com sono, tô perdendo a noção de tudo aqui. Então ele... isso aqui eu achei esquisito, porque ó, aqui a gente tá
declarando uma variável que chama t que recebe true. Aqui a gente está... Ah, cara, olha, mano, eu tô ficando com sono e eu acho que eu não vou conseguir continuar o módulo, o capítulo 3 inteiro. Porque, ó, aqui a gente está declarando que a variável f é do tipo booleano e ele vai receber um valor falso. Aqui é implícito a declaração do tipo da variável, porque ele vai aplicar o efeito de inferência de tipo. Então, automaticamente, essa variável vai assumir o tipo booleano. Aqui a gente está usando a declaração literal, que a variável f é do tipo booleano e ela vai receber um valor booleano. As principais maneiras de usar os valores booleanos é por meio de condicionais. Como uma expressão if, abordaremos as expressões if funcionam na seção control flow. Tipo de personagem... Não entendi isso aqui. O char... Ah, tá. O tipo char... O tipo de char... Meu Deus, o tipo char em Rust é o tipo alfabético mais primitivo da linguagem. Veja alguns exemplos. Aqui no caso a gente vai declarar só um caractere em específico. Aqui no caso um gatinho. Observe que especificamos chars literais com aspas simples, em oposição às literais string que usam aspas duplas. O tipo Rust char tem 4 bytes de tamanho, que representa um valor escalar Unicode, que significa que pode representar muito mais do que apenas ASCII. Letras acentuadas, caracteres chineses, japoneses, coreanos, emoji e espaços de largura 0 são todos chars valores válidos em Rust. Os valores escalares únicos Unicode variam de U mais 000 e U mais D nossa, nem... No entanto, um caractere não é realmente um conceito em Unicode, então sua intuição humana para o que é um caractere pode não corresponder ao que é em Rust. Discutiremos esse tópico em detalhes em armazenamento de texto. Tá. Cara, eu só vou terminar de ver essa parte aqui de tipo e... Não dá, cara. Não dá. Tipos compostos. Tipos compostos podem agrupar vários valores em um tipo. O Rust tem 2 tipos compostos: tuplas e arrays. Tupla é uma maneira geral de agrupar vários valores com uma variedade de tipos e um tipo composto. As tuplas têm um comprimento fixo. Uma vez declaradas, elas não podem crescer ou diminuir de tamanho. Criamos uma tupla escrevendo uma lista de valores separados por vírgula entre parênteses. Cada posição na tupla tem um tipo e os tipos dos diferentes valores na tupla não precisam ser... Ah, tá. Aqui é... Ou seja, a tupla é um array que é um array mutável, vamos colocar dessa forma, que ele pode ter vários tipos e valores. Então ele dá um exemplo aqui, let tup, entre parênteses aqui, ó, i32, f64, então aqui é um inteiro sem sinal 32, aqui é um float de dupla precisão com 64 bits, e aqui é um inteiro sem sinal, ou seja, só recebe número positivo de 8 bits. 8 bytes. Não sei, não lembro agora, tô com sono. Então aqui no caso, ó, só para ficar mais claro aqui, tem uma borracha aqui, deixa eu aumentar o tamanho. Não aumentou o tamanho da borracha? Não, aumentou. Cara, eu tô com muito sono. Só para ficar claro aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco. Então ele fez aqui, ó.
let, dois pontos, tup, que é uma tupla. Aí ele dá os valores aqui. Vou colocar aqui, ó, N, M e P. Aí aqui ele vai receber uma 1, faz de conta que isso é um 2, esse é um 3. Então aqui a ideia é o seguinte, ó. O primeiro valor ele vai fazer referência à primeira variável, o segundo valor à segunda variável, o terceiro valor à terceira variável. Essa é a ordem que você tem que entender. É a ordem de procedência aqui. Precedência, sei lá, tô com sono. A variável tup se liga à tupla inteira, porque uma tupla é considerado um único elemento composto, um elemento único composto de outros. Para obter os valores individuais de uma tupla, podemos usar a correspondência de padrões para desestruturar um valor de uma tupla assim. Puta, o conceito de desestruturar. Como que eu posso explicar isso aqui? Aqui é assim, vou dar um zoom aqui. Oxi. Achei. Presta atenção. Let tup os valores. Aqui a gente pode dizer que isso daqui é como se fosse uma chave associativa, onde a gente define os valores já com o tipo. Não é uma chave associativa, desculpa. Então aqui a gente está declarando explicitamente o tipo de cada dado que a gente vai introduzir. I32, ele está informando aqui, ó, 500. Float 64, 6.4. O 8, 1, tá? Então aqui ele está dizendo que esses valores vão corresponder a esses tipos de dado para essa tupla. Então essa tupla, ela tem os valores, ela é um dado composto. Então perceba que aqui, ó, o dois pontos a gente usa para declaração explícita de tipo da variável. Então aqui a gente está dizendo que esses aqui são os tipos de dados que a posição 0, 1 e 2 vão ter. E esses são os dados que vão ser enviados na posição 0, 1 e 2, igual eu expliquei no desenho. Aqui é implícito. Então o primeiro a gente sabe que é um inteiro de 32, o segundo que é um float de 64 e o último é um unsigned int de 8. Isso daqui, o que ele está fazendo seria dar nome aos bois. Por exemplo, aqui ele está desestruturando a tupla. Ele está tirando da tupla 3 valores e cada um sendo armazenado respectivamente em cada uma dessas. Esse 500 vai ser armazenado no X aqui, esse 6,4 vai ser armazenado no Y e esse 1 vai ser armazenado no Z. Tá. Vamos mostrar isso aqui na prática. Vamos apagar isso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Let minha tupla, ela vai receber o quê? Ó, 100, 200, 300, ok? Automaticamente ele já está dando aqui tudo é I32. Então a gente pode vir aqui, ó, pegar esse... A gente pode vir aqui, ó, e fazer assim, ó. A gente já aproveita e testa aqui. Ó,
aqui ele automaticamente ele está entendendo que esse dígito 3 ele é um inteiro de 32 bits com sinal. Aqui ele já entendeu que é um float de 64. Então ele já, por padrão aqui, pelo menos o IntelliSense aqui, sei lá como chama esse demônio aqui, o LSP, ele já está meio que identificando as coisas, tá? Então, o que seria o destructuring, né? Então, se a gente voltar aqui no exemplo, ele dá o let, que é o que a gente usa para declarar uma variável, a gente vai colocar aqui, ó, val1, val2, val3, e ele vai receber isso de onde? Ele vai receber isso de minha tupla. Ó, primeiro valor, val1. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está pedindo para usar o padrão Snake Case. Tá. Então, se a gente ó, primeiro valor, ó, 100. Segundo valor, 2,4. Terceiro valor, 3. Então, percebam que ele pega a ordem, ó. A gente pode ver até pelo IntelliSense aqui, ó, que ele está correspondendo pelo tipo dos valores ali. Nossa, tô todo descabelado, a câmera tá até travando. Até o computador tá com sono. Vou diminuir aqui. Tá, então é mais ou menos isso aqui o que ele está falando aqui. Ó, esse programa ele primeiro cria a tupla, vincula a variável tup, em seguida ele usa o padrão com let para tup, transformá-lo em 3 variáveis separadas, x, y e z. Isso é chamado de desestruturação, porque quebra a tupla, a única tupla em 3 partes. Finalmente o programa imprime os valores. Ok. Então é mais ou menos aquilo que a gente falou. Aqui a gente está fazendo aqui a declaração explícita de tipo de cada dado. Aqui, ó, 500, x vezes 0. Também podemos acessar um elemento da tupla diretamente usando o ponto, seguido do índice do valor que queremos acessar. Por exemplo, x ponto. Então aqui no caso é o 500. 6.4 x.1 on. Tá, entendi. Então aqui no caso a gente passa, que isso aqui por exemplo seria assim, deixa eu ver aqui, se a gente fosse pegar imprimir aqui, ó, esqueci o nome, o index 0 da tupla. Por exemplo, se fosse, sei lá, em Java, a gente poderia colocar assim, minha tupla, entre colchete ali, 0. Aqui no caso a gente tem que fazer o quê? Minha tupla, ponto 0. Opa, ponto 0.
tá reclamando ali? O que ele tá reclamando? Hã? Por causa do ponto? Interessante. Interessante isso aqui. Olha lá, formatação inválida de string. Ele não consegue fechar isso aqui porque ele encontrou o ponto. Olha só, acabamos de descobrir aqui pelo IntelliSense, né? Então, o que ele falou aqui? Que nesse caso a gente tem que usar, sei lá como chama esse negócio aqui, chave colchete duplo, por causa do ponto. Ah, mas ele não mostrou o valor. Olha só o que ele fez ali. Deixa eu tentar fazer uma coisa diferente então. Vamos tentar descobrir isso aqui. Não, ele não consegue. Que esquisito, né? Vamos ver aqui se ele fala alguma coisa mais. Esse programa cria a tupla X e então acessa cada elemento da tupla usando os respectivos índices, como a maioria das linguagens de programação. O primeiro índice é uma tupla. Em uma tupla é zero. A tupla sem nenhum valor tem um namespace, tem um nome especial, unit. Isso aqui eu acho que tem escala unit. Quando a gente vai definir um método que lá não tem retorno ou algo do tipo, a gente usa unit também. Este valor e seu tipo correspondentes são escritos como aspas não, parênteses aberto e fechado, que representam um valor vazio ou um tipo de retorno vazio. As expressões retornam implicitamente o valor unitário se não retornarem nenhum outro valor. Ele não especificou como que a gente faz para imprimir o valor direto ali. Tipo matriz. Outra maneira de ter uma coleção de vários tipos, de vários valores é com um array. Ao contrário da tupla, cada elemento de um array deve ser o mesmo tipo. Ao contrário dos arrays, algumas outras linguagens, arrays têm complemento fixo. Ou seja, todo objeto, toda variável composta, se a gente pode dizer assim, ela tem um complemento fixo. Escrevemos os valores de uma matriz com as listas separadas por vírgula entre colchete, que é o modo tradicional. Os arrays são úteis quando você deseja que seus dados sejam alocados na pilha em vez do heap. Discutiremos pilhas e heaps no capítulo 4. Ou quando você deseja garantir que sempre tem um número fixo de elementos. Uma matriz não é tão flexível quanto um vetorial. No entanto, um vetor é um tipo de coleção semelhante fornecido pela biblioteca padrão que pode aumentar ou diminuir de tamanho. Se você não tiver certeza se deve usar uma matriz ou um vetor, é provável que você deva usar um vetor. Tá, então agora eu não entendi. Isso aqui é o que? É uma matriz? É um vetor? É uma matriz. Mas a matriz tem um tamanho fixo. Já o vetor não. Então o que é um vetor?
No entanto, as matrizes são mais úteis quando você sabe que o número de elementos não precisará ser alterado. Por exemplo, se você estivesse usando os nomes do mês de um programa, em um programa, provavelmente eu usaria uma matriz em vez de um vetor, porque sabe que sempre conterá 12 elementos. Você escreve o tipo de uma matriz usando colchete com o tipo de cada elemento. O número do elemento... Nossa, peraí. Você escreve o tipo de uma matriz usando colchete com o tipo de cada elemento. Um ponto e vírgula e em seguida o número do elemento na matriz assim. Cara, eu não sei se é o sono. Vou ler de novo. Você escreve o tipo de uma matriz usando colchete com o tipo de cada elemento. Um ponto e vírgula e em seguida o número de elementos na matriz. Ah, tá. Então aqui a gente está dizendo que a matriz A ela é do tipo inteiro de 32 bits e terá 5 espaços. 0, 1, 2, 3, 4. Apesar de que na ordem ele começa com 0, temos 5 elementos, que é o condizente aqui. Tá, aqui o i32 é o tipo de cada elemento. Agora, após o ponto e vírgula, o número 5 indica que a matriz contém 5 elementos. Você também pode inicializar uma matriz para conter o mesmo valor para cada elemento, especificando o valor inicial. O segundo por um ponto e vírgula e em seguida o comprimento da matriz entre colchetes. Você também pode inicializar uma matriz para conter o mesmo valor para cada elemento, especificando o valor inicial, seguido por um ponto e vírgula. Cara, é o sono. Então aqui ele está dizendo que se a gente fizer isso, a gente vai ter uma matriz que chama A, que tem 5 valores e todos os 5 é o dígito 3. A matriz nomeada como terá 5 elementos que serão todos definidos o valor 3 inicialmente. Isso mesmo. Tá, então é mais ou menos o que eu falei. Um array é um único pedaço de memória de tamanho fixo conhecido que pode ser alocado na pilha. Você pode acessar elementos de um array usando indexação assim. Nome do arquivo. Tá. Que é igual ao que a gente está acostumado, né? Que é a indexação de matriz. Na posição 0 é 1. Na posição é o 2. First, second. Ok. Nesse exemplo, a variável nomeada first obterá o valor 1 porque está no valor index. Tá. Simples. Acesso inválido ao elemento da matriz. Quando vamos ver o que acontece se você tentar acessar um elemento de array que está além do final do array, digamos que você execute este código, semelhante ao jogo de adivinhações no capítulo 2. Para obter... Nossa... jogo de adivinhação no capítulo 2. Para obter um índice de matriz do usuário. Uma matriz, ele está pedindo para entrar com um index. O index aqui vai receber uma string. O std ele vai ler a linha, vai vincular aqui para referência de index. Ok, let index, ele vai ser um unsize. Vai receber o index, esse cara aqui. Vai tirar os espaços em branco. Vai fazer o parse para usize. Implementou aqui, ele vai receber a index. Tá, acho que eu entendi. Você informa o index e ele vai pegar esse index e vai buscar ele aqui dentro e vai te retornar ele.
este código compila com sucesso se você executar este código usando o cargo run. Inserir 0, 1, 2, 3, 4, o programa superará o valor correspondente do índice na matriz. Se em vez disso você inserir um número após o final da matriz como 10, será essa saída. A thread main... ele é um erro de pânico. Tá? O programa resultou em um erro de tempo de execução ao usar um valor inválido na operação de indexação. O programa saiu com uma mensagem de erro e não executou o print element. Instrução final. Quando você tentar acessar elemento usando a indexação, o Rust verifica se o índice que você especificou é menor que o tamanho do array. Se o índice for maior ou igual ao comprimento, o Rust entrará em pânico. Essa verificação deve acontecer em tempo de execução, especialmente nesse caso, porque o compilador não pode saber qual é o valor que o usuário inserirá quando o código é executado posteriormente. Esse é um exemplo dos princípios de segurança de memória em Rust. Em muitas linguagens de baixo nível, bom, gente, eu vou ficar por aqui. Porque, ó, esses 3 pontos aqui do terceiro capítulo aqui é muita coisa. Eu tô com muito sono. Então a gente viu aqui os conceitos comuns de programação, a gente viu variáveis e imutabilidade, a gente entendeu melhor essa questão, a gente entendeu aqui os tipos de dados. Então toda essa parte de variáveis e tipos a gente conseguiu entender aqui com clareza, né? Então só falta aqui continuar com funções, comentários, deixa eu ver. A gente não vai ver isso aqui agora não. Funções, comentário é pequenininho. Fluxo de controle, tá? Então vamos deixar isso aqui para outro dia. Então, essa minha câmera tá toda zoada, tá travando muito. Deu uma destravada. Tá, então é isso, a gente viu bastante coisa legal hoje, a gente aprendeu muita coisa hoje, a gente descobriu os tipos de dados que tem na linguagem Rust, a gente descobriu aqui, a gente aprendeu melhor a questão de mutabilidade, né? A gente entendeu o conceito de variáveis, de constantes, a gente viu os tipos de dados, como eu já falei de novo, os conceitos básicos de programação, né? Então só faltou ali a função, comentários e fluxo de controle. Então basicamente é if, match, essas coisas. Então a gente está tendo aqui uma progressão bacana. Eu acredito que a gente aprendeu muito só para 2 tópicos, para 2 capítulos e meio, né? Muita coisa a gente já aprendeu. E tem muitas coisas ainda para aprender. Muitas coisas. Então, tipo, a documentação ela tá sendo muito bem explicada. Ela tá explicando coisas bem interessantes, bem sucintas e tô aprendendo bastante. Mesmo com sono aqui, eu tô conseguindo sacar aqui o que tá acontecendo. Espero que você também. Então, vou ficando por aqui, vou terminando esse vídeo. Já vou postar. Um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração e fui!